Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo, vocês que me acompanham aqui no canal viram que eu recebi este cidadão aqui, é o Zenfone 3 da ASUS, que vai ser lançado oficialmente no Brasil no dia 25 de outubro. No meu vídeo de primeiras impressões surgiram perguntas e algumas delas eu posso responder, então decidi fazer isso logo, já. Vamos nessa então. Porque vocês não podem falar um monte de coisa dele? Ah, que saco! Existe um acordo entre a ASUS e as pessoas que receberam o Zenfone 3 antecipadamente, prevendo alguns tópicos que não podem ser comentados antes do lançamento oficial. Considerem que smartphones de outras fabricantes vocês só acabam conhecendo depois desse lançamento oficial mesmo. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui com o Zenfone 3 é um extra, é um plus. A ASUS está enviando antes e até lá a gente pode ainda dizer algumas coisas, então isso de forma alguma é algum tipo de censura, na verdade é um adicional aí que vocês estão tendo antes dele ser lançado, né? Rodrigo, das fotos que você mostrou tiradas com ele, nenhuma é à noite. Dá para mostrar alguma à noite ou com luminosidade mais baixa? Dá sim. Vejam algumas aí. Dá para colocar o cartão de memória externo para expandir mais a memória, como no Moto G4, como memória principal. Tá, pelo que eu entendi, você está perguntando se rola aquele recurso do Android Marshmallow que junta o cartão microSD com a memória interna formando uma coisa só. Pelo que eu percebi, na versão atual da ZenUI, isso não é possível. Ele lista lá a memória interna do telefone, que nesse caso aqui é 64 GB, é muita coisa, e separadamente lista o cartão microSD, não aparece aquela opção de formatar para depois voltar tudo como uma coisa só. Existem algumas técnicas não oficiais que permitem que essas coisas sejam feitas. Até o momento, oficialmente não. E isso é uma prática de algumas fabricantes. Na verdade, não acontece só com a ASUS, não. Tem outras famosas aí que também não permitem, por um motivo ou outro, essa junção do cartão de memória com a memória interna. Me disseram que ia ter um modelo menor que esse que você recebeu, é verdade? Sim, é verdade, e isso já foi confirmado oficialmente. Esta unidade aqui tem 5.5 polegadas e 4 GB de memória RAM. Também vai haver um modelo com 5.2 polegadas e 3 GB de RAM. Bom dia, gostaria de saber como a ASUS está em relação à assistência técnica, pois falam que tem problema em relação a isso. Da forma como funciona atualmente, a assistência técnica da ASUS é centralizada em São Paulo. Então, se algum equipamento seu der problema, você comunica a eles, eles te dão um código de postagem dos correios, você vai em alguma agência, despacha sem custos e depois de um tempo eles te devolvem também pelos correios. Eu tive duas experiências com a assistência técnica da ASUS, uma delas foi com o Zenfone 2, que simplesmente apagou, enfim, eu fiz isso que eu disse a vocês. E depois de 15 dias, ou até um pouco menos, acho que 14, eu já tinha meu equipamento de volta em casa e funcionando perfeitamente. A outra experiência foi com um notebook que já estava fora da garantia. Também foi tudo muito bem, ele voltou conservadinho e funcionando perfeitamente, embora eu tenha achado que o preço que eles cobraram pela peça que estava quebrada lá foi meio alto, mas enfim, isso aí já é um outro detalhe. Sim, existem reclamações sobre a assistência técnica da ASUS na internet, mas eu não sei se é nada especial em relação à ASUS não, porque existem reclamações em relação a qualquer empresa. Se você entrar no Reclame Aqui, todas essas mais conhecidas vão estar lá com um bom nível, um bom número de reclamações, enfim. Eu só posso falar pela minha experiência pessoal, que foi boa, foi ok, sim. Mas, enfim, não sei também se dá para levar em consideração comentários indignados em postagens do Facebook, porque isso acontece com qualquer empresa, né? O nível de branco e o brilho é igual ao Moto X Play. Eu não posso ficar fazendo muitas comparações no momento, mas o que eu posso dizer é que o brilho dele é muito maior do que o do Zenfone 2. Você percebe que a tela é melhor, vamos dizer assim. Os botões são pelo menos fluorescentes, ficam um pouco iluminados no escuro. Deve estar se referindo a esses botões capacitivos aqui embaixo da tela, que não são retroiluminados, ou seja, eles não têm aquela luzinha que acende quando você toca. E não, eles não são fluorescentes, eles são basicamente iguais aos do Zenfone 2. São brilhosos assim na claridade, mas se você apagar as luzes e apagar a tela também, você não vai conseguir enxergá-los não. Não é um problema tão grande quanto parece de início, porque você simplesmente se acostuma depois de 1 ou 2 dias com a posição dos botões e essa coisa da luzinha passa a ser menos necessária, mas enfim, não, eles não acendem e não são fluorescentes. Pode me confirmar se ele é dual chip e qual é o tamanho do chip que ele usa? Sim, ele é dual chip, mas assim como vem acontecendo com outras fabricantes de Android, no Zenfone 3 a ASUS adotou o formato de gaveta híbrida. O que isso quer dizer?
quer dizer que esse smartphone vai ser ou dual chip ou um chip só mais cartão microSD. Se você quiser expandir a memória dele com um cartão microSD, ele é um celular de um chip só. Agora, se você não quiser cartão microSD, então ele é dual chip. Sobre os tamanhos, se você for utilizar um chip e um cartão microSD, esse chip que você vai colocar é o formato micro SIM, ou seja, é aquele pequeno, embora não seja o menorzinho ainda. Agora, se você for utilizar dois chips sem cartão, o principal vai ser micro SIM e o segundo, o secundário, vai ser nano SIM, ou seja, o menorzinho mesmo. Então sim, vão ser dois tamanhos diferentes aí, o que pode ser bom ou ruim, dependendo das suas necessidades e do que você costuma utilizar. Rodrigo, você acha que o Zenfone 3 ficou escorregadio? É o seguinte, o acabamento do Zenfone 3 tem vidro atrás, e aparelhos que são construídos dessa forma geralmente estão entre os mais escorregadios. Se você colocar em uma superfície lisa e inclinada, eles vão deslizando assim e tal. Então o que eu posso dizer é que, sim, como um aparelho que tem vidro na traseira, o Zenfone 3 é escorregadio, embora ele não esteja entre os mais escorregadios que eu já testei. Principalmente por conta das bordas, que tem um acabamento em metal que é mais ou menos fosco. E o formato arredondadozinho ajuda a segurar. Então, sim, é escorregadio, embora não esteja entre os mais que eu já testei. Rodrigo, ele tem os comandos com a tela apagada igual ao Zenfone 2, que escreve a inicial do aplicativo e já abre. Sim, ele roda Zen UI, né? Então, por exemplo, aqui, ó, desenho C, ele vai abrir a câmera. Tem sim, assim como os dois toques para acender e apagar a tela e tudo mais. E o preço, Rodrigão, você não tem nenhum chute sobre ele, não? Cara, não existe qualquer informação oficial sobre preço, eu não tenho um chute para dar no momento, mas o pessoal já está até fazendo vídeos aí confabulando sobre o valor do Zenfone 3. O que eu posso dizer é que certamente ele é concorrente do Moto Z Play. Então deve ser alguma coisa por ali, de repente mais barato, isso seria muito bom. Vamos ver, a gente só vai saber no dia do lançamento mesmo, que é 25 de outubro. É isso, eu prefiro não dizer nada, mas enfim, já tem pessoas que fizeram essa aposta aí. Procurem pela interwebs. Procurem o canal de Lucas, o Mundo do Lux, ele fez um vídeo sobre preços do Zenfone, possíveis preços, né? E é isso aí, pessoal. Hoje eu vou terminando o vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios. Deve haver um outro vídeo de respostas quando eu puder falar mais coisas, né? Enquanto isso, siga-me nas redes sociais, que a gente vai lorotando aí sobre esse e outros assuntos. Um abração, falou!